Ok, estamos agora ao vivo aqui para mais um bate-papo no Morcegó Vermelho, Goiás Horror Film Festival. Estamos aqui hoje com grandes realizadoras, aqui na nossa mostra de filmes goianos, que é uma mostra que a gente tem muito orgulho, que faz toda a diferença para o Gó do Morcegó. Então é uma alegria estar aqui com todo mundo. E hoje a gente vai falar com a Thaís Inácia, Tainara Rezende, do curta Rio das Almas e Negras Memórias, realizado em Pirinópolis, o Eric Eli, né, de Nata, e Amanda Ramos, de Fome. Então eu queria que todo mundo agora se apresentasse um pouquinho, antes de a gente iniciar a nossa conversa aí pelas meninas do Rio das Almas. Então pode iniciar, Thaís, se apresentando e dando um oi para o pessoal. Boa noite, eu sou Thaís Inácia, roteirista e diretora do Rio das Almas e Negras Memórias. Sou dançarina, na verdade, não sou agora eu virei cineasta, né? Mas até então não era, minha área é a dança. E muito obrigada, estou muito feliz com o nosso filme ter sido selecionado por esse festival, que é um filme que abrange várias vertentes, né? Várias linguagens. E é isso, boa noite, obrigada. Agradeço. Por favor, Tainara. Olá, boa noite a todos e todas. Sou a Tainara Rezende, também diretora de fotografia do Rio das Almas e Negras Memórias. Agradeço muito o convite do festival e também a seleção. E é isso. Estamos aqui para esse bate-papo. Muito obrigado. Eric, por favor. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Eric, eu sou diretor do Nata, também fui co-roteirista e co-montador, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado. Amanda, por gentileza. Olá, gente. Eu sou a Amanda Ramos, é meu alter ego, assim. Eu sou a diretora do Fome. Também fui roteirista e produtora. Foi um filme universitário que eu fiz no último ano de faculdade e estou muito feliz de estar aqui também. Inclusive, tem até uma curiosidade, a Tainara do outro filme foi a diretora de fotografia também do Fome. Eu acho isso divertido também, do Rio das Almas. Maravilha. Pode estar todo mundo aqui. Que maravilha. Então, muito obrigado. Agora vou pedir para o Eric e a Amanda aguardar um pouquinho aqui, para a gente poder falar um pouco mais sobre o filme das meninas. E muito obrigado. Eu já vou... Só um minuto. Já vou pedir para as meninas falarem um pouquinho, enquanto eu coloco o pessoal aqui, sobre o filme, né? Rio das Almas e Negras Memórias. Queria que vocês falassem um pouco de como é que foi pensar sobre esse filme, como é que foi criar esse filme e a realização, né? Que foi pelo fundo, e como é que foi todo esse planejamento, toda essa criação aí para o Rio das Almas e Negras Memórias. Quer começar, Tainara? Bom, Tainara, você quer começar, Thaís? Ai, deixa eu ver. Não sei nem por onde começar. O Rio das Almas e Negras Memórias é um projeto de dança, na verdade, né? Ele foi aprovado pelo fundo como no edital em Ações em Dança, que a proposta era criar um videodança sobre histórias reais. Então, de videodança acabou virando um musical, e eu chamo de videodança narrado, ou um curta-metragem dançado, e aí juntando eu que sou dançarina e ex-moradora de Pirinópolis, com a Tainara do audiovisual, virou essa mistura de linguagens aí, com várias vertentes artísticas, né, de capoeira, de música, de canto, de dança, dança africana, como também do audiovisual, né, terror, drama, musical. Acho que só não teve comédia, né? O resto um pouco de tudo. De romance, de drama, de musical, de terror, suspense. Sim, que mexe com o coração, né? Que a gente, quem assiste, sente tudo isso, é maravilhoso. Pode falar. E é isso, e acabou virando esse trabalho maravilhoso, né? A Tainara e eu já fizemos... Esse é o segundo, o primeiro foi independente, esse foi com o apoio do fundo. E vão vir mais, tomara, que eu acho que vão vir outros vídeos assim.
E foi gravado em Pirenópolis, né? Então a gente fez a produção, a pré-produção em Goiânia, audição, selecionando dançarinos. Aí foi feito todo um trabalho em Goiânia, mas as gravações foram feitas em Pirenópolis, um fim de semana bem batidão. E é isso, o que mais que eu posso dizer? Fala aí, Taina. Bom, eu acho que, né, como a Thaís falou, a gente vem num processo. Então, a gente teve um videodance inicialmente, foi quando a gente se conheceu e tudo mais, que foi Rio das Almas, que foi gravado lá e aqui. E aí, depois, né, no processo da gravação do videodance Rio das Almas, a gente trabalhou no projeto, e aí a Thaís passou, né, pelo fundo, esse segundo projeto, que é o Rio das Almas e Negras Memórias, e foi esse processo mesmo de transição de um videodança para um curta-metragem musical, de ficção. E é interessante, assim, porque, e como ela diz, né, se tudo der certo, vão vir outros, porque a Thaís, dentro dessa pesquisa linda e super, assim, intensa, porque é interessante, assim, o filme, o roteiro dele, o que está imprimido em tela, às vezes para a galera que não é de Pirenópolis, que não convive ali, às vezes tem muita coisa que fica entre as linhas e que não é muito entendido, mas para a galera que mora em Piri, como a gente já teve outros debates com o pessoal da própria cidade, eles se veem ali, veem as histórias que eles conhecem ali, é muito interessante isso. E aí, como eu estava dizendo, em breve a gente tem a Beira do Rio das Almas, que a gente está participando agora do laboratório da APAN, Negras Narrativas. Ótimo. Então, assim, é muita felicidade saber que essas obras, esses projetos podem estar participando, como aqui no Festival do Morcego, que é trazer essa narrativa negra, feminina, para as pessoas, né? Assim, a urgência de falar sobre esses temas. E aí essa mistura da potência do elenco negro, né, do protagonismo negro, mulheres negras e fortes em tela, assim como nós duas diretoras, diretoras e, no meu caso, diretora de fotografia, ela enquanto roteirista também. Então, assim, dá uma alegria muito grande saber que o filme está alcançando esses lugares, assim como outros festivais que a gente pôde participar e também recebeu premiações. É muito importante, assim, ver como ele está sendo repercutido no nosso estado e também no país e fora do país, como ele tem participado. E o processo dele foi uma loucura, né? Dá para imaginar. Olha, até o Diego Robert aqui falou, ó, vi Rio das Almas em uma mostra em Goiás ano passado. Achei lindo, lindo, muito forte e tocante, exatamente. E como é que foi essa energia aí na criação? Desculpa incomodar, estava ótimo o papo, mas fala aí como é que foi essa energia e criar algo que realmente mexe tanto com a gente. Acho que você conseguiu resumir bem, né, Thaís? Tipo, eu acho que foi energia, uma energia muito louca, assim, tecnicamente falando, e aí a Thaís pode falar também da parte dela, assim. Quando a gente chegou na primeira diária para gravar a cena, uma das cenas que são muito fortes, assim, que é a roda de dança com a fogueira e tudo mais, ela estava para gravar na primeira diária à noite, na Fazenda Babilônia, que é uma fazenda onde teve pessoas fantástico. Escravizadas de fato. Sim. Ali. E foi uma loucura, que virou uma ventania e virou um trem de chuva, parecia que estava expulsando a gente dali, sabe? Então, assim, a energia é pesadíssima, assim. A gente Sim. entrava pro set e saía do set mortas, assim. Eu acho que, pelo menos aí eu falando por mim, eu que tenho experiência, assim, de outros sets, esse set, ele tinha uma peculiaridade, assim, de uma energia mista de um peso, porque a gente está lidando com histórias reais que dá para sentir esse peso, essa energia dessas almas ali que passaram por ali, sabe? E ao mesmo tempo uma força de vai dar certo e vamos lá e vamos levar essa história para frente, assim. Mas Sim. Era muito louco. No fim do set, eu e a Thaís, assim, deitadas juntas na cama, mortas, pro próximo dia. Sim, porque a Fazenda Babilônia tem tudo isso, está tudo lá ainda, né? Tem toda essa parte ainda. Eles até fazem um café da manhã, ainda baseado nessas épocas, né?
Então, assim, acho que eu consigo imaginar essa energia aí muito imponente na produção. Como é que você sentiu isso, Thaís? Olha, o roteiro ele já foi baseado em histórias reais de entrevistas, de referências bibliográficas e algumas questõezinhas espirituais, que é muito complicado de explicar aqui, Sim. mas teve algumas questões relacionadas com depoimento, com espirituais. Então a energia realmente lá estava, né, para quem tem um pouco de sensibilidade, estava pesada, estava muito pesada mesmo. E aí a gente associa isso, né? Porque a gente estava relembrando a proposta do filme, o roteiro é de denúncia, né? Então a gente estava ali meio que cutucando a ferida, relembrando coisas que até hoje, quando são faladas, são só romantizadas, né? Então são coisas que foram naturalizadas na cidade. A proposta do filme era denunciar muitas coisas. E esse primeiro dia realmente deu para sentir algo, sei lá, ou querendo ajudar, denunciar, ou querendo segurar, mas no segundo dia em diante já foi mais fluido, né? Aí a gente foi fazer outros sets, assim, as coisas foram ficando mais calmas. Mas deu para sentir que a energia foi tensa. E como é que foi a primeira exibição do curta, assim? Como é que foi a emoção também, essa energia dessa... Deve ter acontecido, né? Antes da pandemia. Como é que foi essa exibição? Se vocês conseguiram exibir em Pirinópolis ou para os atores, como é que foi tudo isso? Sim. A gente conseguiu fazer um pré-lançamento em Pirinópolis, né, com a primeira versão, porque a gente tinha que finalizar, prestar contas com o FAC até uma data X. Aí depois deu uma melhorada para poder fechar, né? Então a gente fez um pré-lançamento em Pirinópolis, um pré-lançamento em Goiânia. Uma coisa que muitas pessoas falam que arrepiava certas cenas, a mesma cena, várias pessoas né, deram depoimento assim, que arrepiava. Tem gente do elenco que até hoje fala que chora quando assiste. A mesma cena, a pessoa chora de novo. Então, mexeu muito com as emoções, mexeu muito com muitas questões, acho que de raiva, de potência, né, esse lugar de denúncia, deixou muita gente intrigada. Assim. Foi uma recepção muito boa, eu acho que... Né, e a coreografia foi baseada nessas questões? Como é que você baseou isso? Já pensando dessa forma? Como o filme tinha uma proposta de fazer denúncia, que memórias negras foram apagadas, né, ou veladas, então a gente pensou de colocar danças africanas, que é mais ligado com a raiz, né? Então a gente contratou o Abubá, que é um excelente mestre de danças e música africana, e aí a gente fez, como é que diz? Então a parte de histórias reais é a parte de terror, de suspense, de drama, e a parte lúdica seria a parte que foi apagada, que a gente não tem, né, como provar ou como resgatar as músicas que o pessoal cantava, as danças que eles faziam. Então, essa parte lúdica é para mostrar que memórias foram apagadas dali. Então, eu busquei, né, usar danças africanas e não afro-brasileiras, usar capoeira Angola. Então, foi pensado nesse sentido, mostrar que algo nesse formato pode ter sido apagado, pode ter acontecido ali, mas não tem como a gente saber, por causa da outra parte do filme, o drama, o suspense, a tortura. Sim. E eu acho que é um pouco disso, né, Tainara? Acho que o filme ele representa tanta coisa, até porque é dirigido por mulheres, e aborda esse assunto também que nós estamos vivendo hoje, da questão da repressão, do racismo, das questões de gênero também, que ainda estão muito grandes, né, no nosso dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque, de certa forma, ainda é algo que não é comum, né? Então, como é que você lida com isso como algo feito em Goiás por mulheres que tratam esse assunto importante e leva aí essas informações para o mundo, né? Do lugar já conservador. Como eu disse no início, eu acho assim que é de uma imensa responsabilidade, né? E é interessante isso, assim, falando pessoalmente. Eu acho que durante o processo foi muito isso, assim, da gente ir descobrindo o quão a responsabilidade e a potência ao mesmo tempo, sabe? Porque quando eu parei para perceber, tipo, caramba, olha só, quando assim, né? Quando a gente estava gravando, e acho que principalmente depois, porque assim, depois que nós fizemos a gravação, teve um certo vácuo, assim,
porque foi para mim, porque assim, eu dirigi junto com a Thaís, dirigi a fotografia e ainda fiz a montagem do filme. Então, sugou uma energia, né? Tinha uma energia muito pesada e foi bem desgastante. Então, eu tive que passar pelo menos um processo de mais ou menos 2 meses, se eu não me engano, sem triscar no material, porque assim, foi tudo muito pesado. E aí, depois, né, durante o processo de montagem, até mesmo porque a gente precisava, né, prestar conta para o fundo, e aí depois a gente fez o lançamento dele no Goiânia Mostra Curtas, que foi muito legal, assim, voltando à pergunta anterior, porque o filme foi muito bem recebido, ovacionado, tanto lá quanto depois também na mostra, no lançamento oficial, digamos assim, né, do filme finalizado em Pirinópolis, num evento também de negritude, assim, foi incrível. E durante a premiação também, né, quando nós recebemos o prêmio de melhor direção, os dançarinos fizeram uma festa, gritaram, dançaram, foi muito legal, assim. Mas esse processo, durante a montagem do filme, é muito, assim, da responsabilidade de trazer para a tela, né, assim, não só o roteiro, não só a intenção da direção, mas ali na montagem, que também é um processo criativo, toda essa potência de tudo que a gente viveu. E eu falo, assim, tem uma história que eu gosto muito de contar, que na cena final, sempre que eu assisto aquela cena final, é uma mistura de arrepio pela força que ela tem, mas de risada também, porque durante a gravação a gente tinha planejado uma coisa, tipo, uma câmera submersa e tal, e aí é outra coisa, começou a chover, e aí tava vindo uma tromba d'água, e foi hilário, assim, e aterrorizante, porque em menos de 2 minutos, a água subiu 1 metro, assim, da beira do rio. E estavam todos os atores, o elenco todo deitado. E a Paloma, beijo Paloma, que era a responsável pelos efeitos especiais, jogando sangue, retocando. E eu, meu Deus! E o povo, e é hilário, assim, porque é um take de pouquíssimos minutos, dessa câmera tentando pegar o máximo de imagem possível, e a galera gritando, corre, a Thaís lá na beira vendo se não ia vir uma tromba d'água. É uma loucura. Só que quando a gente assiste, assim, hilário, né? Tipo, pensar esse making off, assim, por trás de uma cena tão potente e que, e eu acho que foi muito uma resposta, sabe? Eu tenho muito isso, assim, essa energia, essa resposta dessas histórias, dessas pessoas que, enfim, têm até hoje um pouco das suas histórias veladas, porque hoje a cena final com aquela água, daquela forma, barrenta por conta da chuva, e a própria chuva em si, sabe? Eu acho que finaliza o filme de uma forma que não teria como a gente, digamos assim, e aí a Thaís pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que até ela, enquanto roteirista, colocar lá assim, e a chuva cai, barcos ao chão. Só a providência mística. Né? Então, esse filme ele me toca bastante, assim, e também nisso, né? É um filme que, apesar de todo o processo dele, que em alguns momentos foi muito árduo e doloroso, e outros foi muito gratificante, assim, é muito gratificante, mas para mim, tipo, tendo a Thaís ao meu lado, enquanto parceira e amiga, e, enfim, a potência que esse filme traz, sabe? E levar não só mulheres na chefia, mas a representatividade de mulheres negras na chefia, trazendo o protagonismo de mulheres negras em tela, para mim é muito importante, assim, me deixa bem contente. Exatamente. É isso, gente, assim, parabéns, eu quero dizer que é um projeto lindíssimo, eu me sinto orgulhoso, né, de ser um projeto realizado em Goiás, por vocês, mulheres maravilhosas, é de arrepiar mesmo, literalmente. Que pena que a gente não teve o cinema neste ano, mas no futuro, com certeza, a gente vai exibir de novo, vai mandar para outros lugares, porque isso é beleza pura e é um presente para a população, para as pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. E a gente precisa muito de vocês, precisa que vocês produzam muito aí para a gente mostrar toda essa beleza aí para o nosso público, né, para os goianos e para o mundo. Então, muito obrigado.
E é isso, vou pedir para vocês aguardarem para a gente poder fazer a consideração final, né, poder falar no final, e agradeço muito. Muito obrigado, gente. Obrigada. Certo? Obrigada. Eu vou chamar agora o pessoal para poder falar, o Eric, para poder falar do filme dele, que é o Nata. Só um minuto, o Eric está entrando agora, para a gente poder falar um pouquinho, que é o filme que está na nossa programação também, do Morcegol, filme goiano. O Eric está entrando novamente. Assim, assistam os filmes do Morcegol, compartilhem. E aí, Eric, pedi para você ligar o microfone. Olá, boa Liguei aqui. noite de novo, né? Oi, boa noite. Eric, seja bem-vindo de novo. Quero agradecer porque o seu filme está na nossa programação. Super interessante, muito bom mesmo ter toda essa representatividade aqui conosco. Eu queria que você falasse como é que foi, como é que você pensou esse filme, quais são as referências, como é que você escolheu o casting, né, que é fantástico, e como é que foi toda essa produção, todo esse trabalho, que super coincidiu, né, agora com o nosso Natal Sangrento, do Morcego, e trouxe aí muita curiosidade para saber do Nata e tudo mais. Como é que foi tudo isso? Como é que você pensou essa criação? Como é que foi a realização também? Então, é uma das primeiras exibições do filme, assim, ele estreou há pouco tempo e tô feliz dele estar passando agora em dezembro, que tá perto do Natal, tá todo mundo no clima do filme, assim. E o Nata, ele é um filme universitário que a gente gravou na UEG, no curso de cinema da UEG ano passado, e aí levou um pouco de tempo na pós-produção, montagem, finalização, questão dos foleys, e finalizou ele esse ano. Eu acho que é um filme que tem muita criação coletiva, assim, porque a gente tem um grupo de 5 pessoas da matéria que meio que querendo fazer um exercício massa, tipo, dentro, pensando no filme mesmo, pensando num negócio que vai para além da matéria. E foi aí que a gente pensou em fazer, nossa, bora fazer um terror e tal, e acabou que Que entrou bom. essa coisa do Natal e mesclou, assim, sabe? Aí acho que a primeira pessoa que entrou no filme foi o Otto, que ele é o Natanael, que ele aparece nas fotos e na narração. E, Sim. cara, ele é incrível, assim. E depois a gente tinha isso de pensar alguns personagens que eram mais novos. Uhum. Então a gente pensou, vamos ir atrás de umas escolas de teatro, assim, uma galera tá começando, sabe, de querer isso, de trocar experiência e tal. Aí foi aí que a gente, através de tipo, indicação de um professor, que foi o Ronei, inclusive, maravilhoso ele. Aí os meninos, eles estudavam no Ritter, e aí a gente Uhum. conheceu o Carlos e a Jamila, que são os personagens do filme, tipo, foi uma troca incrível, e, tipo, eles super entraram no clima do filme, aí a gente fez alguns ensaios e tava super conectado, assim, eu acho que isso foi essencial para fluir muito bem, sabe, no dia da gravação. E eu vi aí que você gosta bastante de X-Men e tudo mais, comic, né? Eu adorei também o Halloween aí atrás, sua abóbora. E você teve um pouco dessa referência também, essa pegada meio, porque parece um pouco, né? Meio HQ, meio a fotografia, como é que foi pensada? Foi pensada dessa forma Então, também, como um... eu acho que, assim, é muito referência para mim, tudo de quadrinho, assim, é um universo que eu gosto muito, até algumas coisas de terror e essa coisa mais pop, assim, sabe? E eu acho Exato. que o filme tem muito disso, sabe? De pensar, tipo, que dentro da história do filme você tem as fotos do Nathanael, né? E eu acho que pensar o processo de edição dessas fotos contribuiu muito para o que seria a colorização do filme nas fotos, sabe? Essa coisa do grão, de você tentar pensar um filme mais antigo. E ao mesmo tempo, tinha uma questão que eu estava pensando muito, tipo, acho que essa oficialmente, tipo, o primeiro curta meu de ficção que eu estou fazendo enquanto diretor, assim, eu estava muito preocupado em pensar na pele dos personagens, porque são personagens negros, e pensando nisso do terror, que usa muita sombra, sabe? De uma questão estética e de que eles não ficariam muito apagados, sabe? De que eu teria essa escuridão, mas que ela não apaga os personagens e ela contribui para a narrativa. Então acho que
foi muito importante a gente pensar nessa iluminação, pensar nessas cores. Eu acho que foi um processo muito bacana isso. E como é que foi a preparação dos atores, né? Porque tem algumas horas que a gente fica com medo mesmo, não vou falar nenhum spoiler aqui, mas tem uns sustos e é muito pela atuação dos atores. Como é que você fez essa preparação com eles? Então, acho que a gente fez, assim, começou lendo o roteiro, aí explicando e tentando ver como não se machucar em algumas cenas, assim, do filme, não falando muito também, mas, tipo, realmente ninguém se machucou na gravação e nem nos ensaios, mas foi muito disso da preparação. A gente tinha, tipo, acabou que ensaiou em casa mesmo, mas assim, a gente ainda tinha um espaço controlado que dava para fazer as coisas, para se movimentar bem. Então, acho que tudo isso e dos atores também estarem muito envolvidos no projeto contribuiu para no dia da gravação ser muito livre, sabe? Acho que foram 3 ou 4 ensaios e a gente gravou em um dia. A gente gravou em um dia, mas aí, tipo, a cena, mas aí as fotos do Natanael a gente fez em outro dia, a narração também, então teve um pouquinho de cada, mas a gravação foi uma diária. E acho que deu tudo certo, assim, pro filme, Foi muito sabe? bom, né? E aí toda essa referência de direção de arte foi meio spoiler, não tem jeito, né? Mas é meio essa questão do Natanael e tudo mais, né? Que deu um clima super interessante e ficou muito bom também, né? Nessa concepção, foi isso, né? Aham, total. E como é que você vê hoje a questão da produção de Goiás para os filmes de terror, né? Você acha que ainda tem uma resistência? Porque os filmes estão muito bons, mas geralmente o pessoal procura, às vezes, outros segmentos, né, no audiovisual. Você acha que no futuro, aí, depois dessa pandemia, as pessoas vão estar mais inspiradas aqui, da universidade, a produzir mais filmes de gênero, de terror, outros gêneros? Ah, eu acho que total, assim, tipo, é um espaço muito bacana, sabe? Eu acho que é muito divertido você produzir o filme, pensar nessas narrativas, e você tá, por exemplo, que nem aqui, que é um festival temático, e é muito bacana participar de tudo isso, de estar nessas coisas. E eu acho que principalmente esse cinema que é um cinema de gênero, assim, que é um nicho, ele tem muito espaço de mercado. Então, sei lá, de terror, ficção científica, e ainda mais, tipo, do lugar que eu tô produzindo agora, que é dentro da universidade, é um lugar de muita experimentação. Então, é muito bacana você ver como que essas ideias, elas são arriscadas, assim, mas que elas podem dar certo e tem muito espaço, sabe? E eu acho que é o lugar da gente produzir, de fazer esse tipo de narrativa, de pensar esses filmes que são, assim, tipo, fora da caixinha e que eu acho que eles conseguem atingir um público muito maior, sabe? Que é massa você chegar com um filme de terror ou com um filme de gênero, assim, de uma galera que não tá acostumada a ver filme goiano, sabe? Eu acho que talvez esses filmes cheguem com mais facilidade, não sei também. Tipo, tá rolando muito Sim. disso na produção de longa goiano, né? De filme de terror, de filme de gênero. E que massa, pô. Tem filme muito bom aí, galera fazendo. Que incrível. E vocês conseguiram exibir o curta antes da pandemia? Como é que foi essa exibição? Na Então, universidade? pra falar a verdade, ele não estreou ainda, tipo, Não num estreou. cinema de verdade. É um negócio que Uhum. a gente quer fazer muito ainda, porque no começo do ano, quando a gente estava quase finalizando o som e mexendo nessa parte da cor, assim, meio que estourou tudo e a gente estava tipo, com o filme falando, sei lá, o que que vai ser agora, né? Então começou isso de ter os festivais online e acabou que só deu pra gente fazer isso, sabe? A gente assistiu, acho que todo mundo, cada um na sua casa, o filme, mas a gente nunca reuniu com a equipe e fez uma mega sessão de estreia. E eu acho que é algo que vai acontecer ainda, tomara que não demore muito, mas, mas vai Que ser vai ser muito um legal, acho que é estouro, outra né? experiência. É. E aí, por exemplo, o filme, e como é que é a repercussão? O que o pessoal da equipe diz na questão da repercussão do filme, mesmo nos festivais online, que às vezes sai uma matéria ou outra, a foto do filme, ou falando do filme, o pessoal gosta disso, ou comenta sobre isso?
Eu acho que é sempre muito legal, Existe assim, essa ver o participação. filme do... Como? E também essa questão da participação online, né, desse trabalho e tudo, eles conseguem sentir toda essa proximidade do público também. Então, assim, num Sim, primeiro momento a gente conseguiu alguns feedbacks de como que tá sendo essa experiência e eu acho que a equipe está muito engajada nesse sentido de estar empolgado, de estar vendo o filme. Eu tinha compartilhado com a Jamila uma das matérias do Morcegol, que a foto dela tinha sido a capa. Aí eu tava, nossa, que massa, deixa eu mandar aqui pra ela. E ela, é famosa, não sei o que lá, aquelas, né? Mas, sim, e super bacana, assim, sabe? De estar vendo os filmes, tá vendo, tipo, o filme com outros filmes grandes, você fala, caramba, olha, tipo, onde o trabalho que a gente fez lá atrás tá chegando, e que bacana que tá chegando, e assim, é sempre muito bacana, assim, sabe? Tipo, acompanhar os materiais, acompanhar toda essa divulgação, e que também tá sendo uma divulgação muito diferente, porque agora é tudo online, então, a gente está se redescobrindo também, como que é distribuir esse filme e tá acompanhando. sim. E, de certa forma, vai alcançar bastante público, né? Essa questão online também tem esse lado positivo e muita gente já está elogiando e falando nas redes sociais e redescobrindo esses filmes goianos. Então, vai ter esse lado positivo, mas quando tudo isso passar, a gente vai conseguir se reunir e sentir toda essa emoção de público também. E eu queria que você falasse um pouco até como é que o Otto entrou nessa história, assim, ficou sabendo do roteiro, alguém conhecido conversou com ele, e como é que ele fez as cenas dele, como é que foi toda essa proximidade. Então, Natanael. o Natanael, o Otto, na verdade, eu nunca tinha trabalhado com ele. Tipo, ele era amigo meu e a gente, tipo, sabia que ele atuava e tal. E quando a gente tava no roteiro, assim, a gente mandou o roteiro para ele e falou, ó, que massa aqui. Assim, é um projeto e a gente tá te chamando para assim, não é atuação, mas não é o vídeo, é a foto. Então, tipo, bora participar e tal. E ele super animou. Aí depois a gente foi, eu fiz as fotos com ele, tipo, foi muito massa. Assim, tipo, ele era o Natanael mesmo nas fotos. Depois a gente colocou esse tratamento. E ele, acho que participou de todo o processo nesse sentido, sabe? Eu acho que é um cara super massa de trabalhar, uma pessoa incrível. E depois a gente gravou a narração com ele e foi uma coisa estranha, meio peculiar, assim, que os atores que são os assim, eu não vou dar spoiler, mas os parentes do personagem, eles não se encontraram, né? Então, tipo, ficou esse negócio da distância que tem no filme e na vida real. Que combina, é verdade. Pois é. Sem spoilers. E como é que foi para cuidar de tudo isso para a direção de arte? Foi uma coisa mais colaborativa? Como é que você conseguiu aquela. Falando spoiler de novo, mas a gente está conversando do filme, está online, quem não assistiu, corre e assiste. Mas eu quero saber como é que você conseguiu, se você mandou fazer aquela tábua, como é que foi isso? Tá muito, muito boa Então, a arte do filme. bom, parabéns para a Jade aí, que é a diretora de arte do filme. A gente deu muito trabalho, acho que principalmente com as luzinhas de Natal, que Sim. assim, controlar isso na hora, assim, acho que foi um dos principais problemas que a gente teve. Mas, lembrando agora, tipo, acho que o filme surgiu quando a gente encontrou, tinha na faculdade uma tabuazinha de Ouija. E a gente pensando, bora fazer algo com isso, um filme e tal. E foi aí que começou essa ideia de trabalhar, e vieram as outras coisas, Natal e tal. Então já Mas veio da aí tábua, já veio a ideia, já veio. começou ali que a gente falou, vamos fazer algo no hoje, e depois que começou esse negócio de Aproveitar. como que eles se encontrariam, veio o Natal, e acho que casou tudo no final, sabe? E, Sim, é, e aí ficou a muito Jade bom era mesmo. uma das pessoas do... Como? Não, e ficou muito bom mesmo, ficou bem interessante, né? E aí foi Não, tudo dentro da própria universidade, toda a equipe foi dos colegas, ou teve colaboração fora também? Como é que foi para alimentar esse então, povo, fazer, pegar todo esse equipamento, como é que você conseguiu produzir o filme? o grupo eram todos da disciplina, mas aí a gente acabou chamando outras pessoas, mas que todo mundo era da universidade também. Assim, Uhum. fora o elenco, né? Mas todo mundo
tava ali, ou acho que teve alguém, acho que a maquiagem foi alguém de fora, mas assim, todo mundo num rolê universitário, e acho que a gente, tipo, chamando gente de outras turmas, calouro, veterano, e meio que juntou essa galera para fazer o filme. E a coisa dos equipamentos é uma outra parte legal, porque foi o apoio da FUC, que, tipo, assim, até explicou pra gente algumas coisas e tal. A gente filmou na produtora deles, inclusive, aquela a gente tá dentro ali da FUC, na cena do filme, mas que os equipamentos a gente ganhou de uma premiação que foi de um documentário que eu tinha feito, que era o Cinema que Não Se Vê, Cinema que Não Se Vê, e a gente tinha algumas diárias, a gente falou, vamos usar uma diária aqui nesse filme, que a gente está investindo muito emocional e está trabalhando esse roteiro, e a gente acredita nesse filme. E deu certo, sabe? Dos equipamentos e tal. Então, tipo, já era uma dor de cabeça a menos. Aí a gente correu atrás das coisas da arte, das luzes, da mesa, das cadeiras e saiu o filme, sabe? Foi lindo, né? Tá incrível, parabéns pelo filme, né? Que vai crescer muito ainda, porque ficou muito interessante e bem realizado, criativo. Então, faça mais filmes de ficção, faça mais filmes de horror para a gente se deliciar e trazer aqui para o festival e levar para outros lugares também. Então, muito obrigado, Claro, viu, pode Eric? deixar. Não, eu que Eu, agradeço. Valeu pela oportunidade de estar exibindo o filme. Tipo, muito bacana, assim, dar debatendo e tá podendo assistir outros filmes, participando. isso mesmo, convido todo mundo, e todo mundo tem que assistir o Nata, que está bem interessante. E eu agradeço, Eric, vou pedir para você aguardar agora para as considerações finais. Muito obrigado mesmo, viu? Não, tudo certinho. Valeu. Agora eu vou chamar aqui a Amanda para poder falar um pouco do filme dela, que é Fome. É uma fome diferente. E aí, Amanda, deixa eu arrumar aqui a galeria. Tudo bem? Está ouvindo a gente? Liga o microfone aí para poder falar um pouquinho. E aí, Ok. Amanda, seja bem-vinda de novo, Olá, boa noite. boa É um prazer noite. ter você aqui, né, nessa noite Prazer é meu. vampírica e vermelha. E eu queria que você falasse um pouco aí do Fome, né? Quando é que deu fome de fazer esse curta-metragem? Como é que você Então, inspirou? Também é o filme da UEG, né? E conta pra gente tudo que você tem vontade aí para falar sobre a sua produção. ok. Não, bom, sobre a questão de quando que deu fome, né, de fazer o filme, eu achei interessante, que acho que é até uma palavra boa, assim, para descrever, porque foi realmente uma fome minha mesmo, porque eu estava no último ano de faculdade e eu nunca tinha dirigido filme ainda. E eu queria muito dirigir um filme. Eu estava tipo, meu Deus, eu não acredito que eu vou sair da faculdade de cinema, eu não vou dirigir um filme, eu já tinha escrito e tal. Mas, ai, não sei, eu tava assim, eu precisava meio que provar assim para mim mesmo que tudo que eu estava aprendendo servia para alguma coisa, fazer alguma coisa fora da faculdade. E aí, enfim, aí eu escrevi esse roteiro, que foi um roteiro que ele veio a partir de uma imagem, que foi a imagem da cena da barriga do curta, que eu não preciso falar qual que é, mas é a cena do corte na barriga e tal, e aí eu tive essa imagem na minha cabeça e fiquei, não, eu vou criar isso. E também com a cena inicial, que era o banheiro da UEG, inclusive, porque eu andava naquele banheiro e eu achava aquele Ah, banheiro muito sinistro. O 4 anos que eu andava naquele banheiro, eu achava ele muito sinistro e eu sempre imaginei uma cena de um filme de terror acontecendo naquele banheiro. muito Aí eu bom. juntei esses elementos. E foi numa boate que você fez na UEG? Foi em vários lugares? Como é que foi isso? Então, a gente filmou o banheiro na UEG e a boate, na verdade, é o ateliê da minha mãe. Minha mãe é artista plástica. E Uau, aí que a coisa gente. excelente! Sim, a gente transformou ali, a gente brincava que era um Projac. Um Porque a projeto. gente. É, porque a gente meio que pegou o ateliê, a gente tirou tudo lá de dentro, pintou tudo de preto. A gente passou 3 dias pintando, tá? Eu, o Paulo, que é o AD, e o Vinícius Rezende, que foi o diretor de arte. A gente ficou pintando a parede e a gente alugou umas mesinhas para colocar dentro. E, enfim, aí e o Guilherme, que é um amigo meu, o nome dele artístico é Guilherme Gordo, ele fez umas pinturas na parede, assim, e aí a gente usou também pinturas da minha mãe e do Eric, me fale sobre o nome do Eric, mas é um pintor Sim. também.
Aí ficou, eu acho incrível, porque as pessoas até me perguntam se é uma balada mesmo lá, tipo, Dá nossa, vontade de ir na balada. Onde é essa boate? Eu pois quero ir é, lá. E tem as luzes também, né? E toda essa sim. questão. As luzes são. Eu imagino que é o equipamento do Gleig que ele pegou, porque o Gleig fez a maquinária do filme, e aí ele pegou alguns equipamentos do Teatro Cidade Livre. E aí eu imagino que a iluminação foi de lá. Eu acho que uma parte da iluminação também era da Tainara, que fez a direção de fotografia. E Mas. o filme tem muito essa questão, né? Tem um grupo grande de pessoas, sem falar spoiler, mas falando, né? Como é que foi juntar todo esse casting lá, toda essa equipe? Como é que foi a produção de tudo isso? Como é que foi também fazer tudo isso com esse tanto de gente? Foi divertido? Foi muito tenso para você? Como é que você se sentiu? Então, eu achei divertido, claro que eu gostei muito de juntar todo mundo lá, mas foi estressante no dia, eu não vou mentir, porque, tipo, eu acho que você tá pensando um pouco na cena da balada mesmo, que tinha muito Sim, figurante. Mas, é assim, era para ter verdade. mais, inclusive, não compareceu todo mundo, ainda bem. Porque como era o meu primeiro set, em primeira produção, e primeira produção de muita gente lá também, era tudo muito universitário, amador, né? A organização, de certa forma. Então, teve hora que não tinha comida para todo mundo, e isso foi um grande problema, porque tinha muita gente, e a gente ficava, tipo, meio fico barata tonta. E eu, quando eu tô dirigindo, eu fico muito no meu Focado. mundinho pessoal, e aí eu esqueço que todo mundo quer pausa. Eu fico tipo, gente, pausa, para, Amanda, só mais um take, não Por faz. E eu fico, favor. sim, Mas sua mãe ajudou, fez pão de queijo, o pessoal, além de oferecer não, vocal, não, elas correu. não, minha mãe nem ficou no set, não, no set era só a gente. E eu lembro que a gente tinha pão e queijo, essas coisas, e cup noodles. Foi péssimo, essa questão do Mas foi bom. catering. Mas em relação ao casting do filme, os figurantes todos foram, não todos, alguns não, mas a maioria dos figurantes foram pessoas que fizeram audição para personagens do filme. A gente perguntava, vocês querem voltar se não for escolhido e tal? Aí Sim. E como é que você pensou assim? Porque é um filme dirigido por uma mulher, né? E também os personagens principais são mulheres, que a gente estava falando antes aí com a Tainara e a Thaís, que é um pouco difícil no Brasil e em Goiás também. Como é que você pensou essas personagens, né? Porque sem querer falar spoiler, mas geralmente as pessoas sempre pensam, né? Não é usual as mulheres nesse filme, nos filmes de horror, ter esse protagonismo, né, na história. Como é que você pensou? Você pensou nisso na hora de escrever o seu roteiro? Então, é uma coisa meio pensei e não pensei, tipo, não é uma coisa tipo que tá super na minha cabeça, tipo, nossa, vou fazer um filme de mulher porque eu sou mulher, não, não é muito isso, mas obviamente é por isso que eu escrevi, porque eu tô falando da minha experiência, né? E eu gosto dessas personagens. Normalmente, quando eu gosto muito de personagem monstro, eu gosto de monstro que é mulher. E aí é por isso que é o que acontece no filme. Mas aí o que eu queria mais era fazer uma subversão. Assim, a minha intenção era fazer uma subversão em relação a alguns tropes do horror. Primeiro, a Final Girl, que a gente tem normalmente, que é sempre no filme de terror, a gente tem uma garota final que tá correndo do monstro Sim. lá, e aí Tem no até um filme a gente longa tem. super legal, né, que chama Final Girl, né, Final Girls. É, Explica bem e, isso. sim, tem um festival em Berlim que é só de horror de mulher, assim, que chama Final Sim, Girls também. E aí. Mas enfim, aí a gente, no caso, no filme, eu coloco um Final Boy, né, de certa forma, que sim, é para também um ajudar. pouco. Bem reminiscente de um filme também dirigido por uma mulher de terror que chama Massacre na Festa do Pijama. Ela faz exatamente isso, ela subverte todos os tropes do horror. Então, você tem as mulheres batendo no monstro, não sei o quê, e os caras fugindo e correndo e sofrendo. Maravilhoso. Mas. E aí eu queria muito fazer uma. No início do filme, que a gente tem duas meninas, né? Eu queria muito que desse muita impressão de que elas vão para aquele beco para ficar e vai vir um monstro e atacar as duas mulheres indefesas. E aí a intenção era ser uma. Não, na verdade não. No momento que eu não
Eu já tô falando o filme todo aqui, mas... Não tem jeito. Eu vou até perguntar uma coisa do filme agora, que é a questão da maquiagem, né? Que ficou muito interessante a cena da barriga, assim, a cena dele. Como é que Sim. foi pensado nisso? Fez teste antes? Quem que fez? Como é que foi? Como é que você Então, ficou do jeito que você queria? Como é que foi isso? Então, essa é uma coisa engraçada, porque essa cena da barriga, pra mim, era a cena que eu mais idealizava durante o filme, porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E a cena inicial que tá no roteiro é realmente um plano quase zenital da barriga e um corte, tipo, mostrando realmente o corte inteiro e a abertura da barriga e tal. E a gente tentou fazer esse efeito, mas a gente não conseguiu. Mas ficou muito Na bom. verdade, quando a gente começou a pré-produção do filme, a gente tinha um maquiador que era o Mikhail. E aí ele ficou com a gente durante um mês e tal, e a gente chegou a fazer um teste do corte mesmo, e chegou a dar certo, só que aí ele saiu. Uma semana antes da filmagem ele saiu, foi bem desesperador, porque Sempre nossa, não acontece. tem filme mais. Aí, pois é, aí a gente chamou a Paloma Santos, que era da UEG, minha veterana, mas só que como a gente não tinha tido nenhum teste com ela, a gente tinha ficado um mês comigo, caiu, e foi tipo um dia assim com ela, não deu certo também. E aí logo depois que ela tentou, a gente chamou o Eric João, que foi a pessoa que salvou o filme dos efeitos especiais. Sim, já ganhou um prêmio Porque... no Morcego, acredito. Sim. Hã? Acho que ele já ganhou um prêmio aqui com a gente. Ele participou ano Sim, passado. participou ano passado, isso. Muito Sim, bom mesmo. e ele sabe se virar nos 30 muito, assim, com maquiagem. E aí como não rolou a cena da abertura, né? Mas a gente fez a barriga aberta e eu acho que na montagem dá uma... A gente conseguiu fazer com o som, né? A questão da abertura da barriga, que foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Sim, ficou muito bom. Mas E também esse o foi... som tá muito bom, né? As chupadinhas e tudo. Como é que foi Sim, isso? isso inclusive... Foi feito depois? Ficou Sim, isso muito inclusive... bom. não, foi feito depois. Inclusive sou eu, os sons da barriga. Ah, Sou eu foi comendo fruta excelente. no Eu queria microfone. Eu perguntar, vou tô... perguntar isso. Sim, então, eu gravei os Follies com a Helena, né, Helena Salenko, que ela tem um grupo de técnico e tal, e aí ela topou fazer filme, na época que eu tava na Legia, e aí ela, enfim, aí a gente pegou um monte de fruta, e aí os sons são basicamente eu passando a mão numa mão, eu comendo banana e eu comendo mexerica. Foi excelente. E você, qual foi a cena mais difícil de fazer? Qual foi o momento mais difícil de fazer? Porque tem muita ação, né? Tem muitos Sim. planos, tem sobe e desce, tem várias cenas Olha, ali. Continuidade também foi bem cuidada. Como é que foi isso? Qual que foi o mais difícil no processo? então, eu acho que tem duas cenas que eu acho que foram muito difíceis. A cena da barriga, porque ela realmente deu errado, a gente teve que desmarcar o set e marcar outro dia para poder fazer, foi muito estressante. A atriz, a Raíssa, que fez a menina, né, que tem a barriga cortada, ela ficou 2 horas no chão fazendo maquiagem, ficou com dor, a gente desesperou, assim, e aí desmarcou e marcou outro. Então, essa foi muito difícil, e eu acho que a cena da... Nossa, agora eu pensei até em outra cena. Esse filme foi... Foi difícil. Mas a cena que a gente fez, que ela. Esse vai ser. Não é um spoiler, mas tem uma cena que vocês estão. Que a gente tá num quarto vermelho e a menina corre da escada, né? Como se fosse um bicho, assim, corre pra cima. E a gente fez uma espécie de plano sequência, né, nessa parte. E o Robson, que é o ator, que é o cara, ele fica segurando um extintor. E era realmente um extintor. E a gente fez vários takes. E nos últimos takes ele não estava mais aguentando segurar esse extintor. E a gente super preocupado com questões de, né, segurança, porque a Pamela, que é a atriz do monstro, realmente estava subindo a escada. E ele estava com esse extintor. E ele não estava conseguindo segurar o extintor. E a gente fazendo um plano de sequência. Enfim. E os planos, e as referências dos planos assim, são bem claras, né? Que são bastante ousadas, não, é longe do convencional. Como é que você fez um estudo disso antes? Já estava tudo na sua cabeça? Fez, sei lá, fez um storyboard? Como é que foi isso aí? Porque dá para ver que foi bem pensado. Eu acho que em relação às referências, o que eu mais fiz foi, eu fiz um projeto de direção, né, para mostrar para todo mundo. E eu tinha muito na cabeça que eu queria fazer
a questão da iluminação muito parecida com Suspiria, que é o filme do Dario Argento. Eu não gosto muito de Suspiria. A nova não não gosto muito de Suspiria, porém eu amo ele esteticamente falando. Eu acho muito a sacada do diálogo, né? E aí, essa é a referência principal de fotografia, assim. E aí, outras referências que eu coloquei também é a referência do Ringu, né, para o monstro, que é muito parecido com a Sadako, o chamado em português, né? Ela tem muito esse visual. E, enfim, várias partes do filme, o filme é basicamente montado nessa dicotomia, assim, de tipo, estética de filme italiano, porém ele tem uma narrativa meio J-horror, cinema japonês meio lento, meio silencioso, e a música também. E o clima também, ele consegue trazer todo esse clima, né? Engraçado que o roteiro também, sem falar spoiler, mas surpreende também. Eu acho que é importante. Quem não assistiu, por favor, assista todos esses filmes maravilhosos, porque tem muita surpresa, né? E como é que foi a primeira exibição do filme? Você conseguiu exibir antes da pandemia? Como é que o pessoal sentiu? Sua família viu e falou? O que eles disseram? Como é que foi isso? Então, eu consegui exibir o filme. Eu exibi ele uma vez antes da estreia dele, antes da gente colocar em festival, para fazer tipo um teste de audiência num café, no Elegia Café. E foi bem legal o teste de audiência. Assim, a gente fez com ficha e tal, e o pessoal aplaudiu, gostou muito. Foi uma surpresa, assim, porque foi a primeira vez que eu percebi, nossa, o filme funciona. E aí, a primeira vez que ele passou aqui em Goiânia foi na Crash do ano passado, em dezembro também. Inclusive, eu acho que agora vai fazer um aniversário, assim, acho que foi dia 15 de dezembro do ano passado. Sim. E foi muito bom, foi muito divertido, porque eu gosto de fazer filme de terror porque eu gosto de assustar as pessoas. Eu gosto muito de assustar a gente, e eu fico muito feliz quando eu tô vendo filme com muita gente em volta, e as cenas que assustam, a gente ouve, assim, as pessoas... Meu Deus! Sim, e aí é ótimo. Tipo, na cena final, tipo, no último plano, a galera sempre faz, tipo... Eu adoro. E quanto à minha família ter assistido, a minha mãe adora o filme. Ela não gosta de assistir porque ela tem medo de filme de terror, mas ela gosta muito, ela fica super feliz. E meu pai, eu lembro que ele viu o filme e ele só ficou tipo, bom, muito bom. Muito bom. Sim. E quais são os planos aí para o futuro, depois da pandemia, né? Por favor, diga que já tem roteiro pronto, tá tudo pronto. A inspiração é que não falta, né? Não, realmente, com esse tempo, acho que inspiração realmente... Inclusive, é até difícil fazer filme de terror, sendo que a gente está vivendo um filme de terror, né? Mas sim, eu tenho planos. Eu já tinha plano de filmar esse roteiro meu, que agora que já está pronto, esse ano, só que, né, aconteceu tudo isso e acabou que ficou para trás. Mas com todos esses festivais que o filme está participando, esses debates estão me deixando muito feliz, assim, estão me deixando com um gás que eu acho que quando acabar e tiver tudo bem, eu acho que eu vou com certeza filmar. Mas eu tenho 2 roteiros aí que eu estou trabalhando. Que maravilha. É isso, Amanda. E Amanda mesmo, é Amanda e o nome Amanda, fala isso pra gente, todo mundo acha que confunde, né? Não, é uma confusão mesmo. Eu tô falando por cima, desculpa, mas é uma confusão, porque, na verdade, o Manda Ramos realmente um nome artístico que eu escolhi, assim, tipo, porque foi um erro de digitação, e eu achei muito legal quando eu vi, porque o Ramos, né, com 2 Os, me lembra um pouco Goosebumps, um negócio meio terror, sabe? Aí eu deixei assim, mas todo mundo sempre escreve errado, então não entende muito bem. Mas já começa aí a sua criatividade, né, e o seu talento, e parabéns, né, por ser diferente, ousada e criativa, e acho que é isso que Goiás precisa, que o mundo precisa. Então, parabéns pelo seu trabalho, e é uma honra ter a gente aqui, ter conosco aqui no Morcegó, né? Agora, com certeza, muito mais gente vai assistir aqui e vai trazer muita esperança e também inspiração para as pessoas produzirem aqui em Goiás esse gênero que foi muito bem realizado por todos vocês aqui hoje. Muito obrigado. E eu queria que você fizesse as considerações finais, Manda, enquanto eu convido o pessoal para voltar para a sala.
convidar o pessoal para assistir o filme, compartilhar e fazer as considerações finais que você deseja. Pode começar. Eu queria agradecer também demais o festival por ter selecionado o filme. Assim, eu fico muito feliz quando tem a oportunidade de mostrar e tal. E nesse festival, particularmente, eu estou conseguindo ver as visualizações. Então, eu vejo que já tem gente vendo e tal, e tem gente vindo comentar. E acho que a maior alegria de quem faz filme é poder ter uma janela para mostrar. E filme de terror, a gente tem só 2 janelas aqui em Goiás, né? Que é o Morcegó, a Crash e só. E a gente acaba ficando meio esquecido e é muito bom, né? Isso mesmo. E agora eu falei antes para todo mundo, né? Dependendo aqui do Morcegó, a gente vai levar uns filmes aí para o mundo, né? Nós temos a parceria do Grito, tem o Anjo Exterminador, tem os outros festivais aí que são parceiros, e a proposta é realmente levar essas preciosidades goianas aí para continuar e para o pessoal ver toda essa beleza aí do filme de vocês. Muito obrigado, viu, Manda? Agora, por favor, a Tainara, pode tirar o mute, por favor, depois a Thaís. Considerações finais. Muito obrigado por ter aguardado. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito. Eu acho que esse bate-papo aqui, ele se torna, para mim, muito especial, né? Não só como diretora do próprio Rio das Almas, junto com a Thaís, mas como fotógrafa dos 2 filmes, né? Então, é muito legal isso, assim, esse lugar agora. E agradecer muito ao próprio festival pela oportunidade, né? De estar exibindo, levando o nosso filme, junto com outros grandes filmes que estão participando aí na mostra como um todo, no festival como um todo. E esse bate-papo, eu acho que ele é muito, muito válido, muito bacana, assim, trazer a nossa voz enquanto pessoas que produzem aqui no estado, eu acho que é muito importante. E é isso. Obrigada mais uma vez pela participação. Nós agradecemos. Muito obrigado, Thaís. Bom, quero agradecer a oportunidade, até ter instigado, porque eu não sou muito de filmes de terror, nem sabia que meu roteiro era de terror, descobri ao ser selecionado para esse festival. Na verdade, eu não pensei em gênero nenhum quando eu escrevi. Sim, a realidade é o terror, não tem jeito. É o terror, né? As histórias reais são por terror. Isso, foi por isso. Mas, assim, eu tô achando tão interessante, né? Igual eu disse, não é muito a minha área, filme de terror, eu sou mais dramática. Os filmes de dança clichê e os dramas da vida. Mas agora eu quero acompanhar o festival todo, assistir todos e Por favor. Abriu a mente, assim, eu tô bem feliz. E convidar o pessoal para assistir, para dar um feedback, para dar um retorno, né? Porque o nosso filme ele é um pouco diferente, como eu disse, né? Um videodança com roteiro, com histórias reais, com um monte de coisa misturada. E aí fica o convite, pessoal, assistir o nosso, dar um retorno, falar o que achou. Eu vou ver o dos coleguinhas aqui de todos. Gostei muito. Obrigada, gente. Agradecemos. Muito obrigado, Thaís. Por favor, o Eric agora. Isso. Opa. Acho que é isso também. Tipo, feliz de estar vendo umas carinhas conhecidas aí, de estar participando aqui, de estar podendo falar de cinema, de estar podendo exibir o filme, sabe, no festival. Muito massa a oportunidade também, tipo, enquanto realizador, tipo, só agradecer mesmo. E também chamar todo mundo para ver o filme. E tamo aí, gente. Gente, então é isso. Muito obrigado aqui por estarem aqui hoje. Como eu disse, é um grande orgulho, um grande prazer. Vocês são sensacionais, produzam muito, tragam aqui para o Morcego e para outros festivais. A gente precisa de gente criativa. E assim, estou muito orgulhoso e feliz de verdade. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu quero agradecer a Gessilma Dias, que fez a interpretação, o Vinícius e a Maressa também, que nos ajudou aqui na produção. O projeto tem o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás de 2018. Tomara que a gente consiga novos editais, né, gente, para a gente poder produzir e crescer. E é isso. Muito obrigado a todos, obrigado a todos que participaram. E compartilhem, sigam nossas redes sociais. Vamos aí reforçar o trabalho do audiovisual goiano e também prestigiar o festival para que a gente possa continuar existindo. Tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Um abraço, gente. Boa noite.